Donald Trump se autodeclarou presidente eleito em 2020 e, se a urna não corroborar com o pensamento do Trump, ele já prometeu recorrer à Suprema Corte, ao Poder Judiciário, lembrando que a Suprema Corte norte-americana conta com uma maioria conservadora, que é mais aliada ao pensamento republicano, do que com uma maioria progressista, que é mais associada ao pensamento democrata. Ou seja, ele considera que existe sim chance de vitória. Será que vai rolar isso? Se você quer entender um pouco mais sobre as eleições americanas, o que vem acontecendo, por que essa eleição está tão disputada e por que existe sim o risco de judicialização do processo eleitoral, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que aqui você vai saber tudo sobre notícias, atualidade, geopolítica, geografia, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado. Tamo junto, galera? Belezinha? Então tá. Vamos lá, galera. É o seguinte, ó. Primeiro que a gente sabe, o sistema eleitoral americano, você vota nos delegados de cada estado e os estados que escolhem o seu representante. Então, por exemplo, independente se, sei lá, vamos pegar um estado qualquer na Califórnia, 55% votou no Biden, 45% votou no Trump, o que vai valer é que o estado da Califórnia e todos os seus delegados votaram no Biden. Então a diferença pouco importa. Se o Biden ganha por 100% a 0 ou 51% a 49%, o resultado vai ser praticamente o mesmo. Por isso que não interessa tanto a quantidade de votos que cada candidato recebeu a nível nacional, mas sim estrategicamente falando. Existem alguns estados que são tradicionalmente democratas, Califórnia e tal, e existem alguns estados que são tradicionalmente republicanos. O que acontece, o que é decisivo, são os chamados swing states, que são os estados que não votam muito, tipo, eu sou republicano ou eu sou democrata. São estados que eles vão variando de acordo com o candidato, de acordo com as propostas, de acordo com o momento geopolítico ali, à época. Dentre esses swing states, esses estados que mudam constantemente, a gente teve vitórias assim, galera, realmente, por enquanto, mostrando, né? Mais vitória para o Trump. A gente pega, por exemplo, a Flórida, é o reduto, que sempre vai variando sua maneira de votar. Vitória do Trump, o Texas, que tradicionalmente é republicano, mas também existia a chance do Biden ganhar. O Trump ganhou, né, o voto ali. Enfim, existe algo, por exemplo, Arizona, né? Arizona teve vitória do Biden, que tradicionalmente vota nos republicanos desde a década de 90. Mas, de maneira geral, o Trump vem ganhando nesses chamados swing states, e isso pode sim estar apontando para a sua vitória, tá? Só que, e aí entra a questão do risco de judicialização do processo. Os democratas, eles votaram muito por carta. Os republicanos, em geral, eles fizeram muito mais o voto presencial, né? Porque eles, em geral, são mais a favor do Trump, que é contra medidas tão restritivas assim em relação à pandemia. Quem sabe o que vem acontecendo, eu não posso falar aqui no YouTube, né? Senão cancela o vídeo, tá? É tenso. Mas, de maneira geral, os democratas eles são mais convencidos que realmente existe o problema, que não pode sair de casa, tal, essas coisas, e fizeram seus votos pelos correios. Nesses estados, nesses swing states, que ficam constantemente mudando de acordo com o candidato, o Biden ele é o favorito nas pesquisas eleitorais. Só que o Trump está ganhando, muito por conta da votação por cartas, que grande parte não foi computado ainda, só foi computado na maior parte dos estados que ainda estão indefinidos, esses votos presenciais. O que o Trump está querendo fazer é que ele não concorda que votos por carta, que pelas pesquisas são majoritariamente democratas, ainda valham. Porque existem estados, por exemplo, que só vão divulgar o seu resultado na sexta-feira, porque ainda vão estar contabilizando todos os votos por carta que vieram desde ontem, o último dia aí possível para fazer essa votação. Então, Trump, ele se autodeclarou presidente pelo momento agora, alegando que não pode validar a votação por carta porque ela é muito sujeito a fraudes eleitorais. Existem coisas que vêm saindo na internet, né? Que o cara recebeu 2 cédulas de votação, que o voto pelo correio obriga o cara a votar, não necessariamente é o cara que está votando, porque não tem conferência apropriada, etc. Fato é, galera, que a votação por carta ela sempre existiu nos Estados Unidos, não é uma coisa dessa eleição, mas por conta de todo o processo sanitário que a gente vem passando, ele foi estrondoso. E foi mais estrondosa ainda a questão da votação. A gente sabe que nos Estados Unidos a votação, o voto não é obrigatório, e mesmo assim a gente teve um comparecimento recorde, justamente por essa polarização que existe. Grande parte dos eleitores não é que gostam do Biden, mas não gostam muito do Trump, ou não é que gostam do Trump, mas odeiam as ideias do Biden. Beleza, galera? Deu para entender? Por que essa eleição americana corre sim um grande risco de ir para a justiça? A gente só tem que lembrar, galera, que a votação, a definição do presidente, ela pode acontecer até o dia 6 de janeiro, ou seja, estamos bastante longe, muita coisa pode rolar, que o Congresso oficialmente vai falar quem vai ser o novo presidente americano. Até lá, muita coisa pode rolar e o Trump está contando com a justiça, não existe justiça eleitoral, né, mas com a Suprema Corte para dar vitória para ele, desconsiderando os votos por carta, que podem virar o jogo para o Biden até o final dessa semana, enfim,
nas próximas semanas, até o final do resultado das eleições americanas. Belezinha, galera? Deu para entender o processo? Por que o Trump está querendo entrar na justiça? Votação por carta, principalmente. Beleza? Se vocês curtiram o vídeo, galera, e entenderam, deixe seu like, se inscreve no canal. E é isso aí. Beijos, abraços e